Aleluia, glória a Deus. Estamos tomando posse das promessas de Deus para as nossas vidas. E aí eu te pergunto, quais promessas você está tomando posse? Para tomar posse de algo, precisamos saber exatamente o que estamos tomando posse. Se eu vou num cartório e chego lá e digo, eu vim tomar posse do meu terreno, a pessoa que me atende vai perguntar que terreno é esse, aonde ele fica, que endereço é. Eu preciso dar as especificações daquilo pelo qual eu estou tomando posse. No reino espiritual acontece o mesmo. Eu preciso dar o endereço certo, as especificações certas. Eu preciso ser o arauto que proclama a justiça de Deus na minha própria vida, na minha própria causa, na minha família, na minha cidade. Eu preciso encontrar a palavra de Deus que traz justiça para aquela situação que há injustiça, para aquela situação que há calamidade, para aquela situação onde está reinando a desgraça, aquela situação onde está reinando a escassez. Eu preciso encontrar a palavra de Deus que combate aquela situação, que extermina com aquela situação e que traz esperança, que traz a existência, o que Deus pré-ordenou para existir. Deus criou um universo para estar em pleno funcionamento, um universo abundante para estar funcionando com abundância. A escassez não é obra de Deus, as doenças não é obra de Deus. Nós precisamos, como povo de Deus, proclamar a palavra de Deus para trazer à existência a verdadeira obra de Deus. O cristão continua o trabalho de Jesus, que é acabar com as obras do diabo. O diabo traz infelicidade, o diabo traz discórdia, o diabo traz separação, o diabo traz falência na família, falência no casamento, falência na nação, falência na economia, falência nas emoções. Deus traz restauração, Deus traz ressuscitação, Deus traz reintegração. E nós somos as pessoas escolhidas por Deus para declarar isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Enquanto estivermos caladas, não estamos ativando o sacerdócio de Cristo. Precisamos falar, proclamar, confessar para que Cristo entre em ação e complete a boa obra dele. O Espírito de Deus, junto com a proclamação da palavra de Deus, traz à existência o que mais queremos. Isaías, capítulo 57, versículo 17, é uma promessa para todas as situações. Só precisamos entender a promessa e entender qual é a situação que vamos usar ela. A promessa diz o seguinte: toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo eu a condenarei. Esta é a minha herança por ser serva do Senhor, e a minha justiça que vem de ti, ó Senhor dos exércitos. Tem uma versão que fala assim: nenhuma arma voltada contra mim prevalecerá. Calarei toda voz que se levantar para me acusar. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus, a entender a luz da revelação que vem em cada palavra. Olha o que essa palavra está dizendo. Está dizendo que armas vão se levantar contra nós, mas que nenhuma delas vai prevalecer. A segunda frase fala: calarei toda voz que se levantar para me acusar. Significa que eu preciso exercer autoridade, eu preciso ser ativa e derrubar as vozes que se levantam para me acusar, inclusive a minha própria voz, quando ela se levanta para me botar para trás, quando a minha voz se levanta para fazer com que eu duvide da ajuda de Deus, que eu duvide do meu sucesso, que eu duvide do meu êxito. Eu sou a pessoa responsável por fazer com que essa voz se cale. E a última parte, Deus estabelece a promessa: é assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. O nosso Deus nos fará justiça. E ele ainda fala: eu, o Senhor, falei. Então essa aqui é a herança que Deus deixou para mim e para você. Quando ele diz que nós precisamos nos levantar, na primeira versão, ele diz que nós condenaremos aquilo que se levantar contra nós. Na segunda versão, diz que nós calaremos. De uma maneira ou de outra, nós precisamos exercer a nossa autoridade, nós precisamos nos levantar, nós precisamos falar contra o reino espiritual. Essa palavra, ela se aplica
aplica ao casamento, ela se aplica às finanças, ela se aplica ao trabalho, ela se aplica às emoções, aos relacionamentos, à saúde, ao que quer que seja que você percebe que se levantou contra você. É um burburinho que você chega no trabalho e escuta contra você, contra o seu trabalho. É uma sensibilidade que você tem ao chegar em casa e percebe que o clima, a atmosfera está contrário, as coisas estão reinando para trazer briga, disputa. Você vai num cantinho sem fazer escândalo e você exerce a autoridade e diz apenas o que está escrito na palavra. Senhor, o Senhor já me deu autoridade, eu agora exerço a autoridade que o Senhor me deu. Todo levante contra a minha família que caia por terra agora. Eu cesso a voz do inferno, eu cesso a voz da disputa, eu cesso a voz da inveja, eu cesso a voz da desonra, eu cesso a voz do desrespeito, eu cesso a voz da infidelidade. Qual é a voz que você quer calar? Todos os dias tem vozes que nós precisamos calar e nós não estamos fazendo nada. Na verdade, não estávamos fazendo nada porque não sabíamos que era nossa obrigação. Isso faz parte do nosso trabalho como cristão. Como cristão, nós precisamos nos levantar para exercer posse, domínio da nossa herança. A palavra diz que é nossa herança porque somos servas do nosso Deus e que a justiça de Deus vai prevalecer. A justiça de Deus só vai prevalecer se abrirmos a nossa boca para calar a voz da injustiça, se abrirmos a nossa boca para calar a voz da briga, para calar a voz da disputa, para calar a voz da doença. A doença se levantou, um caroço começou a nascer. Eu calo a sua voz, caroço. Eu cesso toda enfermidade. Eu cesso agora e declaro pelo poder do nome de Jesus que você nasceu apenas para morrer. Seque, murche, desapareça, saia dos meus seios, saia dos meus braços, saia das minhas pernas. Aonde é que o caroço nasceu? Na cabeça, no pescoço. Saia, desapareça. E você vai falar quantas vezes? Aí é que tá. Você vai falar até que tudo se conclua. Sabe como eu aprendi que nós precisamos falar e continuar falando e continuar falando e continuar falando? Quando eu estava vivendo uma situação completamente sem esperança, no ano de 2005, nós nos vimos metidos num apuro, num mega apuro. Tudo estava contrário. A situação era caótica. A nossa fonte, que era uma fonte orada, pedida a Deus, estava em guerra. Eu fiz o projeto de marchar as 7 voltas com uma amiga, rodeando aquele lugar, declarando a palavra de Deus. Eu jejuei, eu orei, eu clamei, eu peticionei, eu ia para os cultos de poder, eu pedi oração a todas as pessoas que eu conhecia, que eu entendia que aquela pessoa entendia do mundo profético, do mundo espiritual. Eu trouxe pessoas para orar na minha casa, eu trouxe pessoas para orar lá no nosso trabalho, mas parece que tudo que eu estava fazendo não era ainda suficiente para reverter o quadro. E o quadro foi ficando cada vez pior e as nossas finanças entraram em falência. Um belo dia, tomando banho, eu comecei a falar a palavra de Deus. Não me restava mais nada para fazer. Isso era para ter sido a primeira coisa, mas eu não fui ensinada. Então o que eu estou fazendo aqui com você é para que você não deixe chegar nesse quadro. Quando não há mais esperança, quando não há mais a quem recorrer, quando você já fez tudo que você sabia, quando você já recorreu a todas as pessoas, aí você pega e começa a falar a palavra de Deus no desespero. É melhor você começar a falar a palavra de Deus logo de cara. Eu comecei a falar a palavra de Deus no banheiro. Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o mesmo amanhã. O Senhor é o único que sabe o que vai acontecer com a minha vida. E eu falava Jeremias 29:11. O Senhor diz que não me fez para calamidade nem para desgraça, que no meio disso tudo que eu só enxergo deserto, escassez e falência, o Senhor diz que tem um futuro próspero. Eu quero viver esse futuro próspero. Eu quero ver esse futuro próspero. Nós estávamos com muitas dívidas. Eu comecei a falar a palavra que eu queria viver, que é: nós somos cabeça e não somos cauda. Essa palavra, ela diz que o cabeça, ele pensa, o cabeça, ele toma decisão, o cabeça, ele faz escolhas. A cauda não tem escolha a fazer. A cauda, ela é levada com o vento, ela é levada com as vozes da falência, ela é levada com a escassez. Ela simplesmente não faz mais nada porque ela não tem dinheiro, ela não se levanta porque ela não tem mais
mais saúde. A cauda, ela é completamente esmagada. Eu estava cansada de ser esmagada, então eu comecei a dizer: nós somos cabeça, não somos cauda, pagamos todas as nossas contas à vista, não devemos nada a ninguém e emprestamos a muitos. Eu falava e falava e falava repetidamente essas palavras dia e noite, noite e dia. Eu e meu marido, nós somos cabeça, não somos cauda, pagamos nossas contas à vista, não devemos nada a ninguém e emprestamos a muito. O Senhor tem um futuro próspero para nós e nós vamos viver para ver esse futuro próspero acontecer na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Naquele tempo eu fui muito provada. Eu tive que continuar glorificando a Deus no deserto, que ainda durou 3 anos. De repente, veio uma nova oportunidade de trabalho para o meu marido, um novo poço, veio uma nova oportunidade, uma nova fonte de trabalho para mim. No ano de 2009, dezembro de 2009, último mês do ano, Deus virou o jogo. Eu não ouvi uma tempestade, na verdade eu ouvi muita tempestade, a tempestade das dívidas, as pessoas batendo na nossa porta, o telefone tocando, o interfone avisando que tinha gente da justiça lá embaixo. A confusão era grande. Eu ouvi muitas tempestades e não via Deus no meio da tempestade. Eu ouvi muito alarde e não via Deus no alarde. No cicio do mês de dezembro de 2009, Deus deu um novo decreto. Ali estava declarado: você foi aprovada, minha filha. Está aí a sua recompensa, a recompensa do seu trabalho, de continuar trazendo à existência o que não existia. Tá para você, tá para o seu marido. Novas fontes, sejam abençoados. Eu ainda era muito nova em tudo aquilo. Eu entrei no meu novo trabalho, o meu marido tomou posse lá do trabalho dele. Nós fomos liquidando as nossas dívidas, fomos organizando a casa, fomos comprando as nossas compras todas à vista, fomos vivendo aquela palavra que eu falava dia e noite. Pagamos todas as nossas contas à vista, não devemos nada a ninguém. Eu sempre fui dizimista, desde o ano de 2000, que eu sou dizimista fiel a Deus. Eu aprendi a ser uma ofertante generosa e uma administradora fiel. Eu literalmente vi Deus ser fiel. A palavra dele que diz para sermos fiel no pouco, que ele nos colocará no muito. Eu entendi que precisamos honrar o que temos no hoje. Quando honramos o que temos no hoje, quando somos fiel a Deus no que estamos vivendo hoje, ainda que seja uma escassez geral, ainda que seja uma falência para todos os lados, quando estamos ali falando e declarando a palavra de Deus, o próprio Deus faz com que o ministério de Jesus, do sumo sacerdócio, aconteça, e a autoridade de Jesus vira o jogo, vira a sentença. A sentença do diabo era falência, era desgraça total para o casamento, para as finanças, para os filhos, para o futuro dos filhos. A sentença de Deus era vida, vida em abundância. Eu vi os meus filhos entrar na faculdade, eu vi os meus filhos sair da faculdade, eu vi os meus filhos entrar nos melhores locais de trabalho por causa das orações de uma mulher comprometida. O que é que eu estou fazendo aqui com você? Lhe ensinando a ser fiel a Deus, a clamar, proclamar a palavra de Deus, porque Deus honra a sua palavra. Nunca mais você vai depender de outra pessoa, nunca mais você vai ser humilhada, nunca mais você vai ser passada para trás, porque Isaías 54:17 lhe garante: quando você perceber uma arma contra você, contra o seu casamento, contra as suas emoções, contra os seus relacionamentos, contra as suas finanças, você já começa a declarar essa palavra, que você amaldiçoa essa arma, que você declara que ela seque, que ela murche, que na sua casa nada vai murchar, que na sua casa nada vai minguar, que na sua casa todos vão crescer, todos vão prosperar. Esta é a sua herança. Use a sua herança. Se você tem uma herança e você não usa, é um problema seu. Se você tem um carro e você deixa ele parado na garagem e vai trabalhar de ônibus, vai trabalhar de carona, isso é um problema seu. Se você tem uma casa e você mora de favor na casa de outra pessoa, isso aí é um problema seu. Você não está fazendo bom uso da sua herança. Naquela época eu não entendia que esta era a minha herança. Eu fui tímida, as coisas demoraram a acontecer. Agora eu sou mais rápida, eu sou mais veloz e eu estou lhe ensinando a ser do mesmo jeito. Nós precisamos ser
agressivas. Nós precisamos trazer a justiça de Deus mais rápido para não deixar que a calamidade chegue no último estágio. Mas vai que ela já chegou. Vai que já está vivendo um diagnóstico de morte. Diagnóstico de morte também podem ser combatidos. A morte do sonho, a morte da família, a morte do casamento, a morte da saúde, a morte do relacionamento. Nada disso é definitivo, a não ser que você não se posicione. O Salmo 118, 17, o salmista ensina qual é a palavra para orarmos. Eu sei que não vamos morrer agora, mas continuaremos a viver para poder contar ao mundo as obras do Senhor. O ataque é no casamento. Eu sei que o meu casamento não vai se acabar agora. Ele continuará vivo para podermos contar ao mundo as obras de Deus. O ataque é no trabalho, é para perder o emprego. Eu sei que o meu emprego não vai morrer agora, mas continuará a viver para que eu possa contar ao mundo as obras de Deus. O ataque é no filho. O filho está preso de um jeito que você não vê solução. Eu sei que o meu filho não vai morrer agora, mas continuará a viver para poder eu contar ao mundo as obras do Senhor, meu Deus. Entenderam como usar a palavra de Deus? A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, cabe a nós pegar e usar. Eu tenho uma faca afiada em casa e eu não uso ela, uso uma faca cega. Isso é um problema meu. Eu não estou usando a arma que eu já tenho em casa. Nós já temos muitas armas, só precisamos pegar elas e usar. Precisamos compreender que estamos lutando contra os inimigos sem corpos, principados, potestades, poderes e dominadores das trevas. Não estamos lutando contra o marido, não estamos lutando contra o filho, não estamos lutando contra o chefe, estamos lutando contra os seres sem corpos. Com eles, nós declaramos que eles sejam amarrados, surdo, mudo, que eles fiquem em cativeiro, que eles sejam amordaçados e levados para longe de nós. E para as pessoas que estão junto de nós, que muitas vezes estão sendo instrumento de trevas, instrumento de engano, instrumento de causar o mal, nós precisamos usar a maior arma que Deus deixou para nós, que é o bem. A única arma suficientemente forte para vencer o mal com os seres humanos é o bem. E para usar o bem com pessoas que estão nos ofendendo, que estão nos maltratando, que estão nos massacrando, nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus. Nós precisamos clamar e pedir que Ele entre em nosso coração, nos dê um coração igual ao coração de Cristo, que quando estava na cruz, sendo crucificado, olhou para aquela multidão que tinha pedido para soltar Barrabás e tinha pedido para crucificar Cristo, e olhou para a multidão, olhou para Deus e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Seja muito sincera, essa palavra lhe abençoou, ela edificou a sua vida, ela trouxe luz, ela trouxe revelação para você usar nas suas situações. Então me faça a gentileza de colocar o seu joia, o seu legal, como retribuição no YouTube, até para me ajudar a juntas levarmos essa palavra para mais mulheres. Não temos noção de quantas mulheres nesse momento estão chorando. Seus filhos presos muitas vezes na bebida, nas drogas, nas más amizades. Outras tantas estão chorando porque a notícia da morte do matrimônio entrou, da Lila entrou, um hábito estranho entrou no lar, a divisão está reinando. Quando tudo isso começa, mexe com as finanças, mexe com a estabilidade, mexe com as emoções, a maioria não sabe o que fazer. Vai para a igreja, senta no banco, chora, recebe ali um bálsamo de Deus, mas precisa ir para casa, pegar a espada e começar a empunhar a espada, para que o ministério de Jesus se manifeste e junta com Jesus destrua o mal que veio. O mal veio apenas para mostrar que dentro desta casa alguém precisa se levantar para guerrear, para defender, para declarar que aí é chegado o reino de Deus. E onde o reino chega, a justiça de Deus prevalece. Para essa justiça prevalecer, a palavra precisa ser proclamada.
Vamos junto comigo levar isso para mais mulheres. Eu quero levantar um exército de mulheres que vão aprender a ser mulheres seguras, mulheres fortes em Cristo Jesus, mulheres dirigidas pelo Espírito de Deus, mulheres que sabem lutar e guerrear pelo seu lar, pela sua família, pelo propósito que Deus colocou em seu coração, pela expansão do reino. Então pega também um link e convida tuas amigas, convida as mulheres que Deus colocar no seu coração. Escute o Espírito Santo e as mulheres que Ele colocar no seu coração. Envie o link para ela e convide para ela vir participar conosco. Combinado? Agora, me permita a honra de orar por você. Na verdade, eu quero lhe convidar para orarmos juntas, nos levantarmos juntas, unir as nossas fé, selar o que aprendemos aqui e liberar o agir de Deus na nossa casa e na nossa família. Amado Deus, obrigada pela tua palavra. Querido Jesus, obrigada por ter garantido que o caminho já foi construído e que não há nenhum impedimento da parte de Deus. Obrigada por, inclusive, enviar para o Espírito Santo para morar dentro de nosso coração, ativando o teu poder, ativando a tua força, ativando a tua coragem. Através de nós, a tua palavra está sendo proclamada, declarada. Ao declararmos a palavra de Deus, estamos declarando que a justiça de Deus está reinando em nossas vidas. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ajuda a usar a fé que já temos. Usar falando, usar proclamando, usar declarando. Nós queremos nos levantar, Senhor, neste dia contra toda sentença de morte, toda voz que vem para trazer confusão, briga, dissensão, para destruir a nossa esperança, para destruir a nossa família. O Senhor já nos deu por herança o poder de se levantar para silenciar, para calar as armas que se levantaram contra nós. E nós usamos agora este poder, exercendo a tua justiça. Declaramos que todo rumor, todo mau rumor cesse, toda fofoca cesse, todo levante contra nós e contra os nossos cesse. Tudo que está se levantando para levantar impedimento, dificuldade, cesse agora, caia por terra aquelas armas malditas que Satanás programou contra o nosso casamento, contra as nossas finanças, contra o nosso trabalho, contra as nossas emoções, contra a nossa saúde. Toda doença programada pelas trevas, você está paralisada agora. Se já começou, ordenamos que seque e murche. Caroço, seque e murche. Mal-estar, seque e murche. Dor, seque e murche. Todo problema feminino no útero, no ovário, em todos os órgãos femininos, nos seios, nas axilas, nos linfonodos, nos glândulos. Cesse, murche. Na tireoide, cesse, murche. Haja saúde, saúde seja liberado. Queremos declarar que todos os olhos que estavam cegos para a palavra de Deus, todos os ouvidos que estavam tapados, impedindo da palavra de Deus entrar, que sejam destapados, que os surdos ouçam, que os cegos enxerguem, que todos aqueles que estavam andando de forma coxa na palavra de Deus, que se endireitem e andem com firmeza, que andem no sentido de Cristo, seguindo o general de guerra. Todo impedimento, toda arma de Satanás para impedir a salvação, a cura e a libertação dos nossos amados caia por terra agora. Não vai mais prosperar, não vai mais avançar. Na verdade, nós declaramos que está morrendo e secando. Tudo que se levantou para impedir a salvação de Durval e Terezinha, Helena e Maria, Marcela e Bruno, toda impedimento caia por terra. E você fala dos seus familiares. Todo atrapalho na visão de Caio, todo atrapalho na visão de Arthur, caia por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, envia os teus emissários, os teus servos, para trazer as boas novas, para proclamar as boas novas para os nossos familiares. Muitas vezes não vai ser através de nós. Se for através de nós, nos dá a unção, nos dá o privilégio. Mas se o Senhor vai enviar o teu servo, envia, Senhor, envia o teu servo. Queremos do lado dos nossos maridos, homens de oração, homens fiéis a Deus, homens comprometidos com Deus, homens que têm um caráter trabalhado. Queremos eles também do lado dos nossos filhos homens, do lado das nossas filhas mulheres,
mulheres, queremos mulheres de oração, mulheres comprometidas com Cristo, mulheres que sabem exatamente como acessar o poder de Deus para que possam transmitir para as nossas filhas, para as nossas noras. Queremos nós mesmas ser essas mulheres. Faz com que nós sejamos exemplo, Senhor, para os nossos filhos e para as nossas filhas. Caia por terra todo o antagonismo que os nossos filhos têm contra nós, toda visão crítica, toda reclamação que eles têm contra nós, tudo que impede deles verem Jesus através de nós, que caia por terra. Deus, em nome de Jesus, todo diagnóstico de separação, de divórcio, todo diagnóstico de trazer confusão e distorção para a família, que caia por terra, em nome de Jesus. Toda pessoa que pode estar no meio levantando confusão, remove essa pessoa do meio. Nós oramos por ela, abençoamos ela, lançamos sobre essas pessoas a paz de Cristo, as bênçãos de Cristo, que elas sejam promovidas, que elas sejam elevadas, que elas possam enxergar a luz, que elas possam ser atraídas pela luz, que elas tenham o privilégio de abandonar as trevas, de renegar as trevas, que elas sejam libertas em nome de Jesus. Nós glorificamos o teu nome, nós recebemos a certeza da nossa herança, recebemos as curas, as libertações, as salvações que estamos orando para os nossos familiares, colocamos a nossa provisão diante do Senhor, crendo que está crescendo, que está avançando, que estaremos prosperando a cada dia, em nome de Jesus. Você que recebe, se aproprie, agradeça, louve ao Deus lindo e maravilhoso, aleluia. Que nós possamos ser específicas do que nós queremos. Escreve no comentário por quem você está orando, o que você está pleiteando. Deus gosta de especificidade, Deus quer agir exatamente aonde você disser que é para ele agir, como você disser que é para ele agir. Use a palavra de Deus para trazer justiça na sua casa, para trazer o reino de Deus na sua casa, nas suas causas. E escreva aí nos comentários. Amanhã estaremos juntas novamente, orando, clamando, proclamando, vendo milagres e maravilhas. Eu já comecei a ver milagres e maravilhas acontecendo na minha vida, nas minhas causas. E você, escreve isso também aí nos comentários.